Bora conversar, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Tereza Oliveira, para quem não me conhece, e aqui a gente fala de um tudo. Agora, esse ano, a gente vai falar muito de política. Aí ontem, eu estava voltando lá de Mariporã e me veio uma coisa na cabeça, mas é assim, motivo de muito tempo de reflexão mesmo. A gente está fazendo errado. Até eu fiz um primeiro vídeo agora lá no Instagram, ao vivo, eu nunca tinha feito. Mas eu vou mudar um pouquinho o ritmo, porque às vezes eu coloco todos os vídeos do YouTube lá, né? Mas vamos fazer dois, porque de repente aquilo que eu não completei em um, eu completo em outro. É a vontade de acertar. Eu acho que todo ser humano tem que ter essa vontade de acertar, né? E é isso que eu tento fazer. A gente está fazendo uma coisa, talvez até com a tal da vontade de acertar, que no fundo, no meu pensamento, na minha reflexão, está errado. Não é sobre os políticos, é sobre política. E a gente gasta tempo demais acompanhando até as mídias, né? As mídias te empurram para falar de um determinado assunto, falando de político, de fulano, de beltrano, olhando estatística. Aí quando você se reúne com alguém, ou quando você faz alguma reunião para refletir mesmo, algum grupo que você tenha de reflexão, você acaba falando daquilo que aconteceu com determinado político, ou como que vai ser esse cenário, né, político de 2022. Mas espera aí. Quando a gente fala de cenário político, a gente está falando de política ou a gente está falando dos políticos? Aí que tá, a gente fica conversando sobre os políticos. E sabe o que acontece? Para quem está na política, eu ia dizer para os políticos, mas de uma certa forma eu estou na política, é ótimo que quando você fale, achando que está falando de política, e você fala dos políticos, você vai agregando para eles. Mas vai agregando para eles enquanto pessoas. E na verdade o que a gente precisa é discutir política. Para através disso, por meio disso, a gente conseguir chegar em algum político que possa realmente nos representar e que possa realmente fazer a diferença boa no país, que é o que a gente precisa. Então, pensa nisso. Quando a gente está conversando, ou quando a gente está lendo, quando a gente está pesquisando na internet, enfim, em qualquer momento, até ouvindo um podcast, você está falando de política, ou ouvindo ou acompanhando a política, ou você está acompanhando os políticos. Porque, na verdade, a mídia vai te confundir, como me confundiu a vida inteira. Falar dos políticos só é bom para os políticos. Falar de política é bom para o país. E se for bom para o país, é bom para todos nós, inclusive para os políticos. Veja que toda palavra tem poder e toda palavra precisa de uma interpretação. Então eu peço para você que quando ler, pensar, refletir sobre as coisas, pense se o caminho que você escolheu para estar falando de política é o certo. Porque de repente, o caminho que você está escolhendo para falar de política, na verdade está falando dos políticos. E é tudo que o marketing quer. Que você fale de cada um deles. Bem ou mal, que você fale deles. E enquanto você fala deles, você esquece de falar do país. Você esquece de falar sobre nós, brasileiras e brasileiros, que precisamos de alguém que efetivamente queira fazer a diferença. Todos eles dizem que querem fazer a diferença, mas só que quando chega lá em cima, existem as pressões, né? E algumas pressões são muito fortes, muito fortes. E essas pressões acabam fazendo deste político alguém que não vai fazer política lá em cima.
vai simplesmente favorecer A ou B. Nossa, que confusão que você está fazendo na minha cabeça. Não, não estou. Porque, na verdade, enquanto, inclusive, a gente fala dos políticos, e veja, estou falando no masculino, desde o início, eu estou falando no masculino, a gente deixa de falar das mulheres. Isso é ótimo para eles. Isso é ótimo. Porque daí a gente não discute duas coisas. A gente não discute a inclusão da mulher na política, que é importantíssima para fazer essa boa diferença, e a gente não discute a política, porque enquanto a gente não discute a política, eles vão embaralhando tudo. Pensa nisso. Estamos começando uma semana e eu espero que você consiga interpretar o que eu estou te dizendo. Porque é isso que precisa ser feito. Não é sobre exclusivamente, passa o ônibus na rua. Não é sobre exclusivamente políticos que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir sobre política para poder encontrar um político ou uma política adequada. Na verdade, o que eu quero muito é que muitas mulheres consigam chegar a todos os cargos de poder e de decisão. Esse é meu sonho. E acho que é o sonho da maioria das mulheres. Mas enquanto a gente fala dos políticos, a gente não fala de política. E se a gente não fala de política, a gente não consegue entender, aceitar, lutar, compreender, batalhar, se empenhar para que a mulher também faça parte dessa caminhada, dessa jornada, para fazer diferença boa, para que a gente consiga resultados melhores para todas as brasileiras e para todos os brasileiros. Até, pessoal.